Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou lavado, Cristo me salvou, com, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tua clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. Vem Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, nos concedeu Jesus, né, querido? Gozo santo e celeste luz, Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. Queres, pecador, gozar a salvação? Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor nos concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele fala aqui, né? Era um pecador, andava sem Jesus, né? Não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou lavado. Cristo me salvou, com seu sangue me lavou, né, querido? Que amor nos concedeu, Senhor Jesus, né? Ele fala, né? Queres, pecador, gozar a salvação? Venha a Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador. Nos seus braços de amor, Ele te aceita, meu amigo, minha amiga, como você está. Mas Ele não diz para você permanecer. Ele está de braços abertos para te aceitar, porque Ele é fiel. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Ele veio para todos, mas nem todos querem o Senhor Jesus, né? Muitos só querem as bênçãos, bênção. Mas o abençoador, eles não querem, né? Muitos só querem as maravilhas, os milagres,
os prodígios, maravilhas que o Senhor faz, né? Os livramentos que o Senhor dá, cada um de nós, mas seguir, mas deixar a bagagem é difícil para muitos, né? Porque é difícil lutar com a carne. A guerra, queridos, contra a carne é muito difícil, né? A palavra diz, né, que a guerra não é contra. A luta é grande você lutar contra algo que você não quer fazer, né? A luta não é contra a carne, mas contra os principados, né? Sobre aqueles que te instiga para você, né? Como é que diz? Para que você fique fazendo a vontade da carne, porque a carne é tremenda, é terrível. A carne é terrível. Só puxa para que você faça coisas como falava, né? O apóstolo Paulo, ele dizia: o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Isso quer dizer as carnes, né? Que o que a pessoa tem que fazer, muitas das vezes não tem força para fazer. Mas o que não quer, que sabe que prejudica, que sabe que muitas das vezes leva até o inferno. E aí muitos faz, né? Não conseguem. Muitas das vezes, para muito a carne, os desejos mundanos se tornam mais fortes do que a fé da pessoa no Senhor Jesus, do que a confiança da pessoa no Senhor Jesus. Mas a gente tem que entender, né, que o Senhor Jesus, ele diz, né, ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né, querido? Ele fala na palavra dele, né, que aqueles que estão se sentindo cansado, achando que não vai mais conseguir, achando que vai parar no meio do caminho, ele diz, vinde a mim e me entrega o teu fardo, que eu ajudo a carregar. Mas muitos não, muitos querem tentar carregar sozinho, tentar achando que vai conseguir chegar em algum lugar. Porque o fardo sem o homem, sem Deus, é uma folha seca, caída no chão, que o vento leva, ó, para lá e para cá, não tem direção, não tem nada. O homem sem Deus não é nada, queridos. O Senhor Deus, sem o homem, ele continua sendo tudo. Ele continua sendo Deus, mas o homem sem Deus não é nada, é uma folha seca largada no mundo. Que um chuta para lá, outro chuta para cá, outro chuta para lá e fica largado, sem valor, sem, como é que diz? Rejeitado por tudo e por todos, principalmente pela sociedade, porque o homem sem Deus não é uma folha seca jogada. Então a palavra fala, né, que quando a gente é um pecador, a gente anda sem Jesus. Muitos não entendem, né? Diz, não, mas eu tenho Jesus no coração. Mas o Senhor Jesus, ele fala, né, que para a gente seguir até ele, ir até ele, a gente tem que largar a nossa cruz e seguir a ele, né? A cruz é o quê? Muitas coisas que desagradam aos olhos do Senhor Jesus, coisas que impedem, né, de você se aproximar do Senhor Jesus, coisas que não edificam ao Senhor Jesus. Então a gente tem que largar muitas coisas. Ele diz que aquele, né, que perder a vida por amor dele, achá-lo-á, né, ganhará lá na frente, né? E aquele que não perder, já sabe, né? Aquele que não sofrer pelo amor do Senhor Jesus, termina indo para o fogo eterno.
Mas você que parou nesse vídeo, porque muitos aceitam o Senhor Jesus, tem um encontro, né? Porque é Ele que nos aceita. Eu costumo dizer, queridos, aqui, que é Ele que nos aceita, olha. E eu quero, né, agradecer a cada um de vocês. Estou triste hoje. Triste. Gente, gravei, estou em uma provinha, né, abençoada. E o tempo está escasso para mim fazer vídeo, gravar os vídeos. E aí, gente, eu gravei uns vídeos ontem, pro YouTube, né? Pro short, acho que é short. E para as, como é que chama? Outro canal que eu gravo, né? Gente do céu, eu gravei uns 6 a 7 vídeos. E depois eu não fui mexer no celular, eu apaguei tudo. Apaguei tudo. Esse vídeo que eu tô gravando agora, eu vou postar daqui a pouco. Gente, já tava gravado. Mas tem tempo, né, que é assim mesmo. Tem tempo que só Jesus na nossa vida. Mas Jesus é bom. E Ele me dá força, né, queridos? Às vezes, o caminho apertado ensina mais que a estrada larga. Às vezes, muitos aceitam ter um encontro com o Senhor Jesus, mas não quer passar pelo caminho apertado. Quer continuar, ó, na estrada larga, né? Continuando, como é? Andando na estrada larga, no caminho largo. Mas a gente tem que entender, minha irmã. A gente tem que entender, meu irmão, que onde a gente aprende é no caminho estreito. É no caminho estreito. Porque é o caminho estreito que vai nos guiar até os céus. Porque o caminho largo é o caminho que leva à perdição. É o caminho que leva à perdição. Porque como é que eu tenho um encontro com o Senhor Jesus e tenho um encontro com o Senhor Jesus e continuo usando tudo que eu usava antes? Quer dizer que eu me converti, mas o meu guarda-roupa não, né? Eu, como é que diz? Tive um encontro com o Senhor Jesus, mas Ele me liberou. E eu posso continuar usando tudo. E aí, onde é que vai estar a diferença? Aonde é que vai estar a diferença? Gente, minha boca tá seca. E entre aquele que serve e o que não serve. Porque a gente tem que fazer a diferença. Tem que fazer a diferença. Ah, irmã Sueli, mas como é que diz? A gente tem que se arrumar. A gente tem que, como é que diz? As mulheres, né? As mulheres tem que se arrumar, tem que, como é que diz? Andar arrumada, elegante. Gente, tem que muito, irmãos, a elegância não quer dizer a pessoa encher o rosto de maquiagem, porque que eu saiba, a Bíblia fala que a gente tem que colocar a cara no pó, não o pó na cara. Mas muitas irmãs não entendem. Acho que elas entendem que tem que colocar pó na cara. Tem pessoas, tem irmãs que eu já vi relatos delas falar que elas, na casa de Deus, elas faz tudo para não chorar. Por quê, irmã? Para não borrar a maquiagem. Para não borrar, né? Hoje é aquele negócio, como é que chama? Hoje é base, né? Hoje é base. A pessoa usa um pouquinho, como é que diz? Para poder esconder um pouquinho as manchas. Eu até já usei, né? Eu não uso porque eu não tenho agora, né? Um pouquinho só assim. Normal, só para gravar. Mas
E, mas para quê? Aqueles batons chamativos, aquelas unhas de Jezabel. Para quê? É aquelas sobrancelhas que botam hoje, porque há muitas. Eu lembro que onde eu congregava, tinha uma irmãzinha. E essa irmã, ela, quando eu fui congregar nessa igreja, ela já estava nessa igreja. E aí, segundo eu soube, né, que ela tinha pouco tempo, que tinha tido encontro com o Senhor Jesus, né, e era assim, andava igual eu. Como é igual eu, assim, nas vertes, short de um palmo, rasta, nunca fui rasta não, viu? Eu trançava o cabelo, mas era de outro jeito. Mas, e ali aquela irmã, Deus usava ela muito, não sei, que eu tô aqui, às vezes a gente ouve algumas coisas pelo alto, né? Eu tô bem longe de lá. E ali, Deus usava ela sempre assim, sobre conserto. E ali a sobrancelha dela, ela pintava de lápis, né? De lápis. Aí botava bem fininho. Os pessoal perguntava, né? Teve gente que teve coragem, chegou para ela e perguntou que ela falava. E ela, por que ela usava maquiagem daquele jeito? Aí ela falou que era porque ela não tinha cabelo na sobrancelha direito. Aí ela usava. Mas pense em uma pessoa, queridos, que Deus usava. Ela dirigia 9 congregação, assim, coordenadora, negócio lá, na cidade que eu morava. Eu não sei, era Deus que dava força a ela. Mas só que às vezes o homem começa a receber elogio, 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 elogio. E às vezes elogio estraga. Às vezes o elogio demais estraga, né? E ali ela começou, não sei, muito imperiosa. Essas pessoas que você sabe, é evangélico, mas tem aquele nariz empinado. Tem aquele nariz empinado que você sente mesmo. E é estreito, né? E ali eu lembro que um dia, não sei porque que eu estou contando isso, mas é testemunho, né? Para que vocês vejam que a gente não é nada. Que nós somos barro, pó e cinza, então a gente tem que se achegar a Deus cada dia mais. Eu lembro que o Senhor Jesus, pela misericórdia, hoje Ele ainda me dá, mas é pouco, mas Ele me dá tantos sonhos revelados, Ele me usava. E eu lembro que Ele me deu um sonho com ela. Ela sempre foi uma pessoa assim, o nariz muito empinado, e eu só fazia mesmo a paz do Senhor e pronto, não tinha intimidade nenhuma com ela. De repente, porque eu, minha pequena, né? E ali, mas ela também não era grande, ela que se achava. E ali, queridos, Deus me deu um sonho. Eu estava na casa dela, que eu ia na casa dela. E quando chegava lá, eu vou correr que o vídeo tá ficando grande. Quando eu chegava na casa dela, tinha um tonel na cozinha. Tipo, aqueles, quem mora em roça, sabe o que é tonel? Muita gente sabe o que é tonel, né? Que muitos chamam como é que chama, meu Deus? Tambor, né? E ali tinha era tipo um tonel pintado por dentro, né? E ali por dentro ele estava cheio de água. Mas tinha como é que diz? Um fardo de carne. Um fardo de carne de boi, gente. Dentro daquele tonel, mas era muito grande. Era muito grande. Tomava o tonel, um tonel é grande, né? E ali tomava aquele tonel todo, até a boca, o fardo da carne. Só que estava cheio de água. Eu via mesmo a carne com o sangue dela, mas não misturava com a água.
A água estava limpa, 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 parecendo um cristal. Pense, a carne dentro de uma água, a gente coloca a carne, a água mistura com o sangue, né? Mistura com o sangue. Só que não, tava aquela carne, aquele pedaço de carne bonito, meu Deus. Muito bonito. Quando a gente vê aquele, tipo o quarto de um boi, aquela carne maciça, cara, aquele pedação enorme, que tomava o tonel todo. Mas estava ao redor aquela água limpa, 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 parada. E ali eu contei a ela. Aí eu sonhei, né? E ali eu fui na casa dela, eu sabia onde ela morava no mesmo bairro que eu. E ali eu fui, chamei no portão, né? Ela veio, toda imperiosa. Ah, Jesus! E ali ela pegou, disse: oi, irmãzinha, eu dei a paz do Senhor. Eu disse: oi, irmã, é porque Deus me deu um sonho pela misericórdia e eu vim aqui contar a irmã. Ali ela saiu para o lado de fora e eu contei o sonho. Ela não permitiu nem que eu entrasse. Ela não teve coragem nem de dizer assim, entre, irmã. Porque pelo menos pela educação, né? Aí eu contei o sonho a ela. Ela: tá, irmã, tudo bem. Tudo bem. Antes, minto para vocês. Minto não. Antes desse sonho, eu tive um que eu chegava, entrava na casa dela com 3 irmãs. Eu ia chegando marchando, ó. E ali, mandando não, quem sou eu, meu pai? Eu sou barro, pó e cinza. Eu chegava e falava com as irmãs que tinha que ajoelhar todo mundo para orar. Tipo campanhas, porque Deus me usava muito em campanhas na Bahia. E ali, depois desses, aí eu contei o sonho a ela. Fui e contei esse primeiro sonho. Ela disse a mim, não me mandou nem entrar. Abriu o portão, saiu e disse assim: ô, minha irmã, a senhora ora de lá que eu oro de cá. Ela quis dizer que não precisava fazer oração nenhuma na casa dela. Que a dela era suficiente. Glória a Deus. E ali eu fui para casa. Orei. Ela disse: ore de lá que eu oro de cá. Eu orei, apresentei, pronto. E ali, queridos, quando passou uns meses, Deus me deu esse da carne. Meu Deus. Ai, meu Deus, como é que eu vou contar essa irmã? E ali aquilo me incomodou, eu tenho que contar. Fui e contei. Ela: tá bom, irmã, tá bom. A gente ora, né, para ver. Irmãos, passou pouco tempo. Não sei se chegou a ser meses, ou se foi 2 meses, ou 1, não lembro direito. Eu estava trabalhando, quando eu cheguei em casa, eu soube que o filho dela de 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos. 15 ou foi 13? Tinha partido. De repente. Deu uma doença nele lá e foi rápido. Tava tudo desesperado, porque era um menino muito querido na igreja, muito querido, muito amado, era colega de minha filha, do grupo da igreja, né? E ali, meu Deus do céu, na hora eu lembrei, chega a me arrepiar. Então, queridos, depois passou um tempo, ela pegou o microfone e falou, porque ela dirigia muitas igrejas, inclusive essa, né, que eu congregava. E ali ela teve a oportunidade de um culto à noite, e ali ela falou que Deus tinha me usado pela misericórdia, me mostrou em sonhos. E eu fui lá 2 vezes. E ela nem me mandou entrar. Do portão mesmo, ela saiu, me atendeu e eu voltei. E ali passou, né? Passou. Aí, depois do tempo passou, ela desceu mais, ficou mais humilde, né? Quer dizer, mais humilde. E ali até a gente, quando se via, até dava mais um sorrisozinho ela, né? Porque eu sempre fui assim mesmo. E ali
Eu vim para cá, já tem muito tempo que eu tô aqui, quase 10 anos que eu tô aqui, né? E depois eu fiquei sabendo, né? Não sei se ela tá afastada ou se não tá, mas eu só sei que ela passou a fazer muitas coisas erradas. Eu fiquei triste porque uma pessoa que Deus usava muito, 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 mas eu acho que foi tanta, como é que diz? Muitos elogios, muitas coisas. E aí subiu um pouco, né? Porque às vezes o homem não está preparado para tanta coisa, ainda mais uma pessoa que já tinha uma arrogânciazinha, já, como é que diz? Pisava no chão querendo voar. E aí eu fiquei triste com muitas coisas que eu soube. Eu não sei hoje se ela está na igreja, não sei, porque foi coisas terríveis, sérias. Mas Deus é bom, né? Então a gente tem, queridos, que ter o encontro com o Senhor Jesus, mas pedir graça a Ele para tirar de nós, tirar, porque muitos saem da casa do Senhor, muitos quando entram, eu usava roupa de um pau, mas graças a Deus, o Senhor me converteu aos poucos, porque como é que Ele ia me salvar? E alguém me encontrar na rua e dizer, tu é crente nada? Tu continua andando igual tu andava? Igual a pombagira? Não, irmãos. A gente tem que fazer a diferença. A gente tem que fazer a mudança. E o inimigo, ele sabe o ponto fraco do homem. Ele sabe. Então, aquele que fazia coisas erradas, se ele trabalha naquela mente, a pessoa dá lugar, querido, se afastar, vai fazer pior. Porque a palavra do Senhor diz que quando a pessoa entra na presença do Senhor Jesus, é 7 espírito imundo que entra conosco. E ali o Senhor Jesus liberta, quando a gente dá lugar, né? E ali, se sair, já sai mais aquele 7 que entrou e mais 7. Imagine como fica uma pessoa dessa. Então, queridos, a gente tem que ver que o caminho estreito ensina, é o caminho apertado que ensina a gente a chegar até os céus. Dói. Caminho estreito dói, que às vezes você passa fome, passa dificuldades, né? Às vezes tem comida para meio-dia, mas não tem para noite. Tem para de manhã, mas não tem para meio-dia. Mas o Senhor Jesus está ali trabalhando. Ele usa para abençoar, usa, porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele é fiel, queridos. Ele conhece, Ele usa pessoas que você nem imagina para te abençoar. O caminho estreito, ele permite as vestes. Às vezes você só tem roupa ali, ó, shortinho, coisas, você ali, não, Senhor. Eu não quero escandalizar mais o teu nome. Eu prefiro ir para a tua casa com 2 saias como eu ia. 2 saias e 2 blusas. Dada ainda, viu? Dada. Uma pessoa muito amada na minha vida, que era amiga de minha mãe, e ali começou a arrumar umas faxinas para mim, e ali ela me abençoava a minha, meus filhos. Eu só, só quando Deus me tirar desse mundo que eu agradecer, porque eu tenho ela como uma mãe na minha vida. Então, que Deus usa pessoas para abençoar, mas depois da prova, Deus te honra. Depois da prova, queridos, Deus te honra. Você que hoje teve um encontro com o Senhor Jesus, mas não tem condições de comprar uma roupa e tem vergonha de ir para a casa de Deus porque a sua roupa foi dada, foi usada. Não tenha vergonha, não. Vai, glorifique, que você vai ver que vai chegar o tempo que Deus vai te honrar, vai te dar guarda-roupa novo. Vai ter tempo que você vai ter tantas vestes na etiqueta que você não vai saber a qual vai pegar para vestir. Que Deus é assim, Deus é fiel. Deus é fiel, queridos. Deus honra
aqueles, ó, que permanecem fiel, mesmo passando pelo estreito, no caminho estreito, ó, porque o caminho estreito é o caminho que nos conduz ao céu, mas o largo é o caminho que, ó, leva para a perdição. Então, você entendeu que você é inteligente, fica na paz do Senhor Jesus, porque eu era um pecador, mas o Senhor Jesus me lavou e me salvou. E hoje eu sou remida pelo sangue de Jesus. Então, se apega com Jesus, tenha fé, confia nele. E o mais ele vai fazer na tua vida. O que está faltando hoje, tenha certeza que lá na frente vai sobrar. Porque o teu Deus, ele é fiel, que é o meu Deus. Ele é fiel para cumprir tudo que ele tem te prometido, minha irmã, meu irmão. E além do que você imagina. Fica na paz do Senhor Jesus. Aproveita, deixa o like do amor e compartilha esse vídeo.